querido pastor Gabriel Porto. Bom dia, querido, que bom te receber aqui. Bom dia, pastor Calixto, é um prazer estar aqui novamente. Dessa vez debatendo um assunto, acho que pelo qual até eu sou mais conhecido, né? Porque eu comecei a minha área de estudo teológico, de palestras pela área de escatologia, Que né? legal, cara. Então eu acredito que vai ser um debate bem proveitoso. E olha, estamos recebendo aqui nada mais, nada menos. Cara, o cara é grande, dá até medo chegar perto dele, porque o cara é grande mesmo, grandão. Mas uma gentileza, uma simpatia de pessoa. Estamos recebendo aqui o querido pastor, querido Emerson Sicarelli. É uma benção de Deus, ele é pós-tribulacionista, é pastor da Igreja Cristã Rologos, é psicanalista pela Academia em Levo, professor de hebraico e aramaico e também especialista no livro de Gênesis pelo Instituto Cadman. Querido amigo pastor Emerson, e aí, companheiro? Pastor Calixto, a paz do Senhor. Que bom te Glória ver, a Deus. cara. Que Deus abençoe a todos nesse momento especial. É uma honra estar aqui mais uma vez. Já estou me sentindo parte dessa família. E em nome você de faz Jesus. parte dela. E um prazer também conhecer o pastor Gabriel Porto, uma referência nos nossos dias. É uma honra estar aqui com o senhor. Espero que nosso diálogo seja bem proveitoso para a honra e glória do nome do Senhor. E também já saudar toda a equipe técnica, né, que nos acompanha. Que Deus abençoe poderosamente. E vamos falar de Bíblia, em nome de Jesus. Isso é muito bom, é a 102.9 chegando até você com muito mais de Bíblia, muito mais de debate para sua vida, que vai ser bênção de Deus. Deixa eu ver se eu já tenho agora aqui a enquete do programa. Olha lá, vou falar para você o tema, já a gente já volta com a enquete que você já vai voltar, mas o tema do nosso debate hoje é: a igreja passará pela grande tribulação. Vou repetir, a igreja passará pela grande tribulação. Meu Deus do céu, eu vou começar aqui com o querido pastor, esse servo de Deus, pastor Gabriel Porto, que vai falar para nós. E aí, pastor Gabriel, passamos ou não passamos? Eu acredito que a igreja não irá passar pelo período tribulacional, né? E tenho vários motivos para isso, né? Então, até primeiro para exemplificar e ser um pouco mais didático para quem está nos assistindo, a ideia aqui é de que a profecia bíblica nos revela que haverá um período no futuro, chamado de período tribulacional, da tribulação ou grande tribulação, um período que durará 7 anos, onde Deus irá manifestar a sua ira, desencadear todos os julgamentos descritos ali nos selos, trombetas e taças. Se levantará um personagem que a teologia chama de o anticristo, outro também que a Bíblia chama de falso profeta, e haverá muitas outras coisas, as 2 testemunhas, 144 mil e tantas simbologias no livro de Apocalipse. Mas a ideia aqui do debate é: a igreja de Jesus Cristo, os verdadeiros salvos, regenerados, estes que nasceram de novo e se tornaram morada do Espírito, eles terão que sofrer esse período, passar por ele, ou serão livrados dele, né? E eu gostaria de começar falando sobre o que é o período tribulacional. Porque os profetas do Antigo Testamento, a maioria deles já falaram sobre esse período. Então, por exemplo, ele é chamado de período de ira, não só no livro de Apocalipse, mas também em Tessalonicenses, chamado de período de julgamento no Apocalipse, e indo para o Antigo Testamento, é chamado de um período de indignação da parte de Deus em Isaías 26, Isaías 34. Isaías 24 fala que é um período de castigo. Apocalipse 3:10 fala que é hora de julgamento. Jeremias 30, isso é muito importante, um período de angústia para Jacó, fazendo uma referência direta que é para o povo de Israel. Joel 1:15 fala que é um período de destruição. Joel 2, Sofonias e Amós chamam ele de um período de trevas. Então, perceba aqui que são todos textos com conotações negativas. De que será um período de ira, sofrimento, julgamento. E uma vez definindo que o período tribulacional é um período de ira, resta-nos a pergunta: a quem Deus destinou essa ira? Essa ira é para a igreja? E aí eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses 5, versos 9 e 10, que diz assim, falando para nós, igreja:
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Nessa mesma carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, também, ele vai dizer o seguinte: pois eles mesmos relatam da maneira que vocês receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos. Agora olha o finalzinho. Jesus que nos livra da ira que há de vir. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque surte muito essa dúvida o seguinte. A primeira pergunta é o seguinte: existe diferença entre tribulação e grande tribulação? Existe um diferencial entre o princípio de dores e a grande tribulação? Uma outra pergunta que tem muita dúvida, eu queria que o senhor explanasse nisso, porque como o senhor defende que toda a Bíblia se refere à grande tribulação como um momento negativo da história, como um momento de ira de Deus, como um momento de derramamento da sua ira, e aí o senhor mesmo faz a pergunta sobre quem é essa ira. Mas uma pergunta que surge é: essa é a ira do Cordeiro ou é a ira do anticristo contra a igreja? A grande tribulação é a ira do Cordeiro derramada sobre o mundo, ou é a ira do anticristo em perseguição àqueles que servem o Cordeiro? Uhum. Posso dizer que são as duas coisas, né? Deus reservou esse período na história, porque, conforme eu vou demonstrar aqui mais à frente, escatologicamente falando, Deus subdivide a humanidade em 3 grupos. Ok. Né? A saber, a igreja, de Atos 2 para frente, todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Ok. Israel, aqueles que são etnicamente judeus e que seguem a religião judaica, hoje ainda não creem em Jesus como Messias, mas no futuro se converterão. Então o senhor diz que são 2 povos separados. Isso, eu vou mostrar embasamento bíblico para isso. Ok. E o terceiro grupo é quem sobra, são os gentios ímpios. Né, esses que vão adorar a besta, receber a sua imagem, fazer parte de seu império durante a tribulação. Então, Deus tem planos e propósitos específicos com cada um desses 3 grupos durante o período tribulacional. Certo. Né? E para um desses grupos, e será em especial alvo da ira de Deus, mas também Deus, por sua permissão, permitirá que o anticristo se levante, domine o mundo durante esse período, e ele também derramará sua ira contra os santos. Obrigado, querido pastor. E agora vamos lá, o querido pastor Emerson. E aí, pastor Emerson, a questão é o seguinte, para suas considerações, eu pediria a você o seguinte: aí, querido, a igreja passa por esse período tribulacional, a igreja não passa, Deus protegerá o seu povo dessa ira que vai vir sobre todos, a igreja está extinguida de passar por isso. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo da seguinte maneira: eu vejo a igreja passando pela grande tribulação. Começando usando um dito do próprio Salvador da igreja, que é Cristo Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 24, verso de número 29 a 31, que diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, né? Nessa primeira defesa do pós-tribulacionismo, a qual eu inicio, Jesus afirma que o ajuntamento dos eleitos ocorre após a tribulação. Dentro das páginas do Novo Testamento, que é onde eu prefiro debater esse assunto, e logo mais explico por quê, nós temos muito mais possibilidades para um arrebatamento pós-tribulacionista, tanto textualmente como culturalmente, do que para um arrebatamento pré-tribulacionista. Outra coisa que é interessante percebemos é que o povo de Deus, ele sempre passou por tribulações. E isso nós podemos observar desde o livro do Êxodo até os cativeiros, até a perseguição da igreja no século I, nos outros séculos e até
os dias de hoje. Deus, ele sempre livrou o seu povo da tribulação, mas passando pela tribulação, não o retirando da tribulação. Nós temos isso no próprio Êxodo, nós temos isso em determinados textos bíblicos, onde pessoas, por amor à sua fé e a sua defesa na crença de um Deus verdadeiro, também passaram pela tribulação, foram livrados da tribulação, mas eles enfrentaram a tribulação e permaneceram. Então, por esse motivo, e por outros versos bíblicos que nós estaremos tratando no decorrer desse debate, eu estarei defendendo e apresentando que a igreja, ela não passa pela tribulação, que a igreja passa pela tribulação, perdão, e que o Senhor, ele há de nos proteger no meio da tribulação. Então, a igreja passa pela tribulação, sim, e logo depois acontecerá o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso de número 8, onde diz: ele vem com as nuvens e todo olho o verá, e todas as tribos lamentarão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, a princípio, nessa primeira apresentação, passamos pela tribulação, sim, pastor Calixto, queridos ouvintes, mas triunfamos, porque muitos versículos bíblicos no Novo Testamento nos provam que nós passaremos pela tribulação, sim. Olha só, e aí? Vamos passar pela grande tribulação? Não vamos passar? E olha, a nossa enquete já, vamos ver a nossa enquete, como é que tá por enquanto? Olha, a igreja passará pela grande tribulação? 30% diz que sim, 70% diz que não. Até o final do debate você vai votando, você vai contribuir para que esse painel possa mudar, querido pastor Gabriel. Pode continuar as suas informações, não passamos. Então, é importante estabelecer algumas bases aqui, né? Quando se fala ali de Mateus 24, que Jesus irá recolher sobreviventes da tribulação no final, na sua vinda, o texto não encerra ali. Porque nós temos que entender que a Bíblia, quando foi escrita, ela não tinha capítulos e versículos. Essa estruturação é posterior. Esse trecho, esse bloco bíblico, é uma única narrativa que começa em Mateus 23, segue 24 e se conclui no 25. E em Mateus 25, o próprio Senhor Jesus, ele continua dando a explicação. Porque Mateus 24, a ênfase é o período tribulacional. Agora, em Mateus 25, verso 31 em diante, ele vai começar a falar o que ele vai fazer quando ele chegar, né? E aí ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E o texto prossegue. Então aqui o que esse trecho nos ensina é que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai dar ordens aos seus anjos para que vasculhem toda a terra e reúnam todos os sobreviventes do período tribulacional, porque grande parte da humanidade vai morrer, e os sobreviventes serão reunidos lá em Israel, em Jerusalém. Outros textos, por exemplo, como Ezequiel 20, Joel, Malaquias 3, falam até o nome do lugar, Vale de Josafá, né? E ali, então, todos eles serão julgados. Os aprovados nos julgamentos terão o direito de poder entrar no milênio, e os reprovados sofrerão morte física e perdição eterna. Então perceba que associar aquele trecho de Mateus 24 com o arrebatamento é um erro. Ele não tem nada a ver com o arrebatamento. Porque aqui em Mateus 25, Jesus já vai dar a explicação completa, dizendo que todos os sobreviventes serão reunidos e julgados. E nesse julgamento haverá aprovados e reprovados. E aqui eu posso dizer que eu já posso expor um dos erros mais graves do pós-tribulacionismo, que é com relação a esse julgamento, que é uma questão lógica. Porque vamos supor o seguinte: se a igreja passa por toda a tribulação, e segundos antes da volta de Cristo na Terra, ela é arrebatada, encontra com o Senhor no meio do caminho e volta para a Terra, como o pós-tribulacionismo ensina, o que acontecer? Todos os salvos
seriam arrebatados, receberiam corpos imortais, glorificados, indestrutíveis, e logo em seguida, segundos depois, já desceriam para a terra junto com Cristo. E depois que Jesus já está na terra é que é realizado esse julgamento. Então eu pergunto para você, se todos os salvos tivessem sido arrebatados e glorificados segundos antes, e depois, logo em seguida, é executado um julgamento, quem serão os aprovados nesses julgamentos que vão entrar no milênio? Não tem aprovado, porque só sobrou reprovado na terra. Todos os salvos foram arrebatados segundos antes. Então, para que haja aprovados, e o texto diz que haverá aprovados, torna-se obrigatório que haja um intervalo de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda, para que pessoas se convertam e tornem-se esses que serão aprovados no julgamento que será feito logo em seguida. Um outro ponto que nós temos que entender também é que o público-alvo de Mateus 24 não é a igreja. O público-alvo são os judeus. E isso o próprio Senhor Jesus deixa claro em muitos textos. Ele fala, por exemplo, no verso 15, quando vir o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Não é qualquer lugar do mundo, é a Judeia. Depois ele fala, ore para que a sua fuga não se dê no inverno nem no sábado. Quem guarda sábado? É judeu. Por que inverno? Porque Jerusalém faz frio no inverno, até neva às vezes. Depois, nesse mesmo contexto, ai das grávidas e das que estiverem amamentando, porque será muito mais difícil fugir ali subindo montanhas num lugar árido no inverno, no frio, com bebês de colo amamentando. Tudo isso é um contexto judaico. Jesus deixou o sermão de Mateus 24 para alertar o povo judeu a respeito de como será a tribulação. A igreja não tem nada a ver com isso. E falando sobre o próprio caráter da tribulação, é um outro erro muito comum do pré-tribulacionista, mas do pós e também do meso, é tentar associar períodos de sofrimento e tribulações que a igreja sofreu e sofre no decorrer da história com o período tribulacional. Mas o próprio Senhor Jesus já descartou isso, porque ele diz assim, porque então haverá grande tribulação como jamais nunca houve antes, nem jamais haverá depois. Então o senhor diz que esse é um período totalmente diferente. Totalmente ímpar. Nível o diferente. próprio Senhor Jesus disse isso. Então ele não pode de forma nenhuma ser comparado com nenhum período de sofrimento da igreja na história. O próprio Senhor Jesus deixou isso claro. E além disso, ele também se baseia no pressuposto de que a igreja não está sofrendo hoje. E isso é uma visão muito centralizada aqui em nós. Se a gente for pensar em ditaduras comunistas na África, na China, Coreia do Norte, países islâmicos, tem muitos e muitos que estão sofrendo, sendo presos e dando a vida pelo evangelho. Mas pastor, o senhor, uma pergunta até. Paulo diz até e explica aos irmãos que eles não fiquem horrorizados, acho que Pedro, com a aparente provação que eles estão sofrendo no momento, porque o que eles estão passando, também todos os seus irmãos em toda a terra passam por isso. Exatamente. Então era isso que eu ia perguntar para o senhor. Não fica um certo exclusivismo de uma parte da igreja, um povo, como o senhor citou aqui, em países comunistas que estão sendo perseguidos, e outra parte da igreja, como o Brasil, por exemplo, que tem total liberdade, não sofre nenhuma restrição, não parece que há um grau de sofrimento maior para um grupo e para outro, não? Nós não vamos entender isso em plenitude. Isso cabe à soberania de Deus. Porque Sim. Em algumas épocas, alguns grupos sofreram mais do que outros. Certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja já sofre hoje, em escala mundial. Então não é necessário que a igreja entre na tribulação para sofrer. Porque ela já sofre hoje, em escala mundial. Né? E também isso acaba até enfatizando uma ideia de salvação por obras. Né? Eu tenho que comprar a minha salvação por meio do meu sofrimento durante a tribulação. Então, para que serviu o sacrifício de Cristo? Não serviu para nada, se eu tenho que comprar a minha salvação. Né? Então, tem todo um contexto ali. A salvação, o período tribulacional é para os que não creem em Cristo, para os que rejeitaram a Cristo. E aí Deus vai ter uma forma de tratar com Israel, que é sim, protegendo dentro da tribulação, como o pastor Emerson falou, isso se aplica a Israel, porque um erro muito comum, acho que é um dos principais do pós-tribulacionismo, é não entender a distinção entre Israel e igreja. Israel é um grupo no plano de Deus, a igreja é outro. Então, mas aí eu vou voltar aqui com o querido pastor Emerson. O pré-tribulacionismo, pastor,
faz essa distinção de 2 povos e até 3. Já chamam 3 povos. Sim, 3 povos. 3 povos. A pergunta que eu faço é o seguinte: parece que Deus, então, tem um grupinho seleto. Exatamente. Um grupinho elitista. O que eu estou perguntando. Parece que Deus tem um grupinho seleto, protegidinho, que pode fazer o que quiser. Mas, pelo que eu li, e eu estou só colocando aqui, porque vocês, os debatedores, vão me explicar. Paulo disse que Deus fez de todos os povos um único povo. Tanto judeus, como grego, como bárbaro. Exatamente. Ele fez um só povo. Exatamente. Que é chamado de o corpo de Cristo. Como é que se houver essa questão? Nós temos esse privilégio, o senhor entende que a igreja já sofreu bastante nesse mundo, não precisa passar por coisa. E uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, ver o que o senhor nos explica. Segundo Tiago vai dizer que uma das armas que Deus usa para purificação do corpo e do crente é o sofrimento. A tribulação. Meu Deus do céu, e agora? Como é que fica? Eu já esperava ouvir algumas coisas, até por conhecer muito bem a defesa pré-tribulacionista. E uma coisa que nós precisamos deixar bem claro, principalmente em debate, porque nós não estamos tratando de nada salvífico, né? E nem que nos leve à heresia. Então, temos a disponibilidade de poder debater de forma tranquila, porque ambos os lados acreditam que Jesus há de voltar. Amém. A grande questão fica se esse retorno é antes ou se ele é depois. Então, para o pré-tribulacionista, é sempre o pensamento pós-tribulacionista há de ter algum erro. E a mesma coisa vai acontecer para o pós. Todavia, o que nós precisamos entender é que essa separação, essa distinção a qual o pastor apresentou, que Deus tem um tratar com Israel e um outro tratar com a igreja, ela não é real. Porque Deus, ele tem um único povo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pastor falou que Mateus capítulo 24, né, está tratando justamente com os judeus. Eu concordo que o livro foi escrito para o povo judeu, como cada evangelho possui o seu próprio povo distinto de primeiro envio da obra. Mas que ele se tornou depois um evangelho universal. Exatamente, universal. Mas da mesma forma, o pastor Gabriel, ele comete alguns erros, porque ele vai muito para o Antigo Testamento e ele faz uma segunda leitura, uma segunda interpretação, e esquecendo da primeira, que é histórica e cultural, quando um profeta profetiza. Eu escutei o senhor falando sobre Isaías 26 ou 27, acredito. Escutei o senhor falando sobre Joel. Escutei o senhor falando sobre Jeremias, dizendo que os tais profetas estariam falando exatamente do período que nós, em pleno século XXI, estamos discutindo. Mas isso, na verdade, é uma maneira de adulterar o texto, tirando da sua originalidade. E eu vou te explicar por quê. Porque na época de Jeremias, havia uma grande tribulação que o povo de Israel passou, que foi o cativeiro babilônico. Então, essa opinião de que ele estava falando dos dias de hoje, pode ser em uma segunda camada interpretativa, terceira camada interpretativa, mas a primeira... Diz que há uma aplicação nisso. A primeira, mas o texto em si ele está falando sobre o cativeiro babilônico. Joel, ele fala sobre o momento de grande dificuldade que Israel passou na seca e dos gafanhotos. Isaías, ele está falando sobre o momento em que o povo passou pelo cativeiro assírio. Então, o que nós vemos na originalidade textual da Bíblia? Que todos os povos de ontem, de hoje e de amanhã, até a volta de Jesus, passará por tribulações. Mas atravessarão as tribulações e os remanescentes sobreviverão. Então, esses versos utilizados do Antigo Testamento, eles acabam sendo um pouco forçado, porque é uma interpretação de segunda camada, de terceira camada, entende? E quanto ao Evangelho de Mateus, a partir do momento que você se converte, confessa Jesus como seu Salvador,
você já se torna igreja. Não importa que você seja judeu. Você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, você já faz parte da igreja. Você já faz parte do corpo de Cristo. Então, essa separação que existem 2 povos, 3 povos, isso na verdade não é real. Existe um único povo, a qual o próprio Paulo fala, que para Deus não existe mais distinção entre gregos e judeus, gentil e bárbaro. Não, todos são iguais. Então essas são algumas falhas que o pré-tribulacionismo ele apresenta. Quando ele deseja pegar, pastor Calixto, versículos do Antigo Testamento, que tem toda uma textualidade original de algo que aconteceu na época, e criar essa segunda camada, essa terceira camada, acreditando que eles estariam desprezando a tribulação daqueles dias, com os povos circunvizinhos, para pensar em uma que nós ainda estamos tentando entender como será o processo. Então, dentro desse ponto, esse pensamento pré-tribulacionista é um pensamento totalmente errôneo. Eu vim preparado para esse debate para não me atrelar a algumas correntes extra-bíblicas, né, que nós poderíamos usar. Mas nós sabemos que é um pensamento muito novo. É um pensamento, é uma corrente teológica que, acredito eu, não tem nem 500 anos. Acho que ela é parte do século XVIII, século XIX, e é uma nova interpretação para combater aquilo que a igreja sempre acreditou desde os registros patrísticos. Então, é isso. Essa distinção de povos é algo muito perigoso, porque para Deus só existe um único povo. Aceitou Jesus, a igreja. Não tem jeito. Olha só, e agora, gente, como é que fica? É a 102.9, o debate está começando a evoluir, e eu vou voltar aqui com o pastor Gabriel. O pastor Gabriel queria até, porque eu não digo nem que é nem quem não é, esse não é o meu papel. Mas, Gabriel, não parece um certo protecionismo? Não parece quando você... Porque Jesus, uma certa vez, disse o seguinte aos próprios judeus: olha, virão povos de todos os lugares, se sentarão à mesa, e vocês que são os filhos de Abraão, os filhos dessa aliança, serão lançados fora. Não parece que há uma certa proteção? Eu não digo que Israel não é um povo de Deus, inclusive todo o semitismo está amarrado no nome de Jesus. Nós amamos Israel, oramos por Israel para que haja paz em Jerusalém. Mas quando esse povo se converte, eles não se tornam um único povo com a igreja? Exatamente. Como é que o senhor pastor explica isso para nós? Na verdade, eu acredito que, por eu não ter tido tempo de explicar mais detalhadamente na minha outra fala, pode ter gerado essa dúvida. Mas a igreja hoje, aliás, de Atos 2 para cá, é composta por judeus e gentios. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, como que se entende a questão dos 3 povos? Os judeus... Eu me refiro a judeus que não creem em Cristo. Não são convertidos, não são salvos. É impossível fazer parte de mais do que um desses grupos ao mesmo tempo. Porque, por nascimento, ou a pessoa nasce judeu ou nasce gentil. Tanto o judeu quanto o gentil se entrega a sua vida a Cristo, se torna a igreja. Pronto. Deixa de ser do seu grupo anterior e se torna parte da igreja. Então, eu não tenho nenhuma discordância de que a igreja é formada por judeus e gentios, e judeus que se convertem hoje espiritualmente se tornam parte da igreja, sem problema nenhum. Agora, o plano escatológico de Deus, como está muito claro, por exemplo, em Romanos 11, é tratar durante o período tribulacional com o remanescente de Israel que não crê em Jesus, mas que será convertido durante o período tribulacional. Nós vemos, por exemplo, o Romanos 11, ele faz um eco de Zacarias 12. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente como quem chora pela perda de um filho único. Então, são textos que falam da conversão de Israel. Depois, o próprio Paulo em Romanos 11 fala: então todo Israel será salvo. Eu estou falando da questão escatológica aqui, né? Como grupo escatológico. E é uma outra questão também, foi falado aqui que não há embasamento bíblico para essa distinção, então eu gostaria de ler alguns textos. Primeiro, Atos 15, o Concílio de Jerusalém, foi feito para se decidir se o cristão gentil teria que seguir a lei de Moisés ou não a se converter. Então, Tiago ali, que era o anfitrião da igreja de Jerusalém, a partir do verso 14 vai dizer assim:
Simão nos expôs como Deus no princípio, no princípio dessa atual era da igreja, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, que é a igreja. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. E aí o texto prossegue. Então perceba que essa acusação de que o dispensacionalismo é uma coisa recente, ela não tem lastro histórico. É de quem não estudou o suficiente para conhecer isso. Mas eu poderia quando fala citar desse Cirilo, lastro, poderia citar vários... Desses laços histórico novo, não está se referindo àquela questão de quando a Derbe é o grande proclamador. Ele foi quem sistematizou, mas nós temos vários outros registros entre os puritanos, reformadores e até na patrística, com Cirilo Cirineu, por exemplo, São Cirilo. Porque o que diz que Derbe formulou e o seu grande discípulo na época era o grande evangelista Charles Finney, espalhou um pouco dessa doutrina e depois ela se tornou muito popular por causa da Bíblia Scofield, que Scofield abraçou. Sistematização. Isso. Mas antes disso, nós temos vários registros históricos na patrística que embasam o pré-tribulacionismo. E eu vejo aqui que o primeiro dispensacionalista foi o próprio Tiago. Porque perceba que ele faz essa distinção plena, dizendo: na atual era, Deus se volta para os gentios para reunir um povo para o seu nome. E depois que isso tiver concluído, concordo com isso os profetas quando falam: depois disso, depois que essa missão de levantar um povo para o seu nome, que é a igreja, estiver concluída, ele se voltará novamente para Israel para levantar a tenda caída de Davi. E é exatamente isso que o dispensacionalismo ensina. Que na atual era Deus tem um plano com a igreja e quando esse plano for concluído, Deus vai retomar o seu plano com Israel. É o que o Tiago disse. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 32, ele vai dizer assim: não se tornem pedra de tropeço nem para gentios, nem para judeus, nem para a igreja de Jesus Cristo. Se ele entendesse que judeus e a igreja era a mesma coisa, ele só citaria 2 grupos. Ele citou 3, também foi dito aqui que Deus sempre protegeu seu povo em meio à tribulação, mas não tirou da tribulação. O próprio apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, ele vai primeiro usar o exemplo de Noé, que foi retirado do mundo para a segurança da arca, e depois foi derramada a destruição sobre o mundo. Depois ele vai usar o exemplo de Ló com sua família, que foi retirado de Sodoma e Gomorra ali, para depois a derramação do juízo. E na conclusão, Pedro vai dizer assim: então veja, por meio desses exemplos, que Deus sabe tirar os justos para derramar punição somente sobre os ímpios. Ele não precisa e não quer derramar punição sobre justo e ímpio tudo misturado. O modus operandi de Deus por esses 2 exemplos, citados pelo próprio Pedro, é que Deus tira o justo e derrama punição sobre o ímpio. E não que derrama punição com justo e ímpio tudo misturado. Então, às vezes eu acho até uma afirmação soberba dizer, por exemplo, assim, isso não existe, não está na realidade, não tem embasamento bíblico. Porque aí depois eu cito 2, 3 textos que falam isso, fica feio, porque tem embasamento bíblico. Então, talvez seria melhor botar um pouco mais o pé no chão, dizer meu entendimento é assim, eu discordo. Porque se colocar como dono da verdade é uma coisa perigosa, Porque depois pode cair do cavalo. Olha só, voltamos aqui com o querido pastor Emerson. E aí, Emerson, como é que a gente fica? Ao que parece, eu percebi que o pastor Gabriel chamou a maioria dos estudantes do movimento pós-tribulacionista como alguém que não estuda. Mas tudo bem. Continuemos. O senhor falou sobre patrística e disse que na patrística existem defensores do pré-tribulacionismo. Perfeito. E que a igreja também não era após. Essa sua citação também estava errada. Vamos lá. Eu escutei o senhor pode me ouvir agora? Obrigado. Vamos lá. A princípio, eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para as últimas pessoas que eu debati, que foram meso e pré. Eu quero que o senhor apresente para nós um versículo convincente que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. O senhor falou a respeito de patrística, Vamos lá. O conceito pré-tribulacionista, ele é ausente na patrística e eu posso mostrar por quê. Primeiro, os pais da igreja nunca falaram de um arrebatamento secreto antes da tribulação. Não há indícios.
caso eu esteja enganado e o meu pé esteja nos ares, eu esteja flutuando, eu gostaria que o senhor apresentasse para nós um verso que prove o contrário. Outra coisa, eles não fazem separação escatológica radical entre Israel e igreja, como faz o dispensacionalismo moderno. Eles esperavam um tempo de sofrimento e perseguição antes da volta gloriosa de Cristo. Ou seja, a visão pré-tribulacionista, como conhecemos, não aparece nos escritos patrísticos. A maioria dos pais cria que a igreja enfrentaria o anticristo e a tribulação. Exemplo disso, eu tenho Irineu de Lyon, de 130 a 202, Contra Heresias, livro 5. Eu tenho Hipólito de Roma, 170 a 235, sobre Cristo e o anticristo. Ele descreve que a igreja verá o anticristo. Se a igreja verá o anticristo, é porque ela estará na terra. Enfrentará provações e então Cristo virá para destruí-lo. Nada de arrebatamento prévio. Tertuliano, de 160 a 220, fala que a igreja será perseguida, mas perseverará até o retorno de Cristo, ok? Então eu apresentei aqui 3 pais da igreja renomados, respeitados, que podem não ter utilizado o termo técnico pós-tribulacionismo, mas apresentam o que diz o pós-tribulacionismo, que a igreja passaria pela grande tribulação. Quanto ao surgimento pré-tribulacionista, eu não queria falar sobre isso, mas ele é um movimento do século XIX. Ainda que seja sistematizado, como foi dito pelo pastor Gabriel, ele foi sistematizado no século XIX. Então começaram a pensar e organizar, porque sistematizar é isso, começaram a pensar e organizar exatamente no século XIX, entende? Ele foi popularizado pelo Scofield, como o pastor Calixto disse com muita propriedade, mas os pais da igreja e toda a igreja até o século XVIII não conheceram esse pensamento pré-tribulacionista. Então agora eu devolvo ao pastor Gabriel, pedindo para ele um texto bíblico que nos mostre claramente que a igreja não passa pela grande tribulação, e que ele encontre 1 ou 2 pais da igreja e cite as obras que dizem que a igreja será raptada, será tirada antes de todos os problemas que a grande tribulação há de trazer. É apenas essas 2 perguntas que eu peço por irmão me responder. Querido pastor, olha, tá pegando fogo, você vai poder participar 11 9 50 50 50 90, olha, pelo WhatsApp e também pelo Instagram, @maisfm 102.9. Eu tô tentando me manter aqui muito calmo, porque a coisa tá pegando fogo. E eu já, assopra ali, assopra aqui, mas a questão aqui é para apagar o fogo mesmo, viu? Porque tá alto aqui. Os debatedores têm sido muito contundentes na sua fala. E vamos lá ao querido pastor Gabriel. É triste, né? Chega a ser lamentável, assim, a gente ver essa proliferação de espantalhos, né? De coisas que não tem fundamento, não tem lastro histórico, né? Só falta dizer depois que foi por influência da Margaret MacDonald. Aí vai ser o fim de tudo aqui, né? Vamos jogar toda a história no lixo. Então, assim, primeiro, patrística não é infalível. Okay. A patrística defendeu um monte de coisa que hoje já foi classificado como ensino errado, né? Okay. Então, apoiar em 2, 3 textos da patrística, valor nulo, né? Mas eu posso citar São Cirilo, acabei de citar. Qual obra? Ele só tem um texto, não então, preciso ficar... Mas qual obra, qual texto, qual o nome do livro pra gente pesquisar? Olha, no momento aqui eu não tô aqui com a internet, mas eu posso colocar nos comentários do vídeo quando ele for publicado. Tá bom. E aí o pessoal vai ter acesso. Inclusive, você que está nos assistindo, recomendo que vocês leiam um livro chamado Dispensacionalismo antes de Darby, tá? Ele tem ali dezenas de referências entre os puritanos, entre os reformadores, na Idade Medieval e até na patrística, mostrando sim textos que apoiam o pré-tribulacionismo muito antes de Darby. É uma obra muito renomada, lançada recentemente em língua portuguesa aqui, já existia há muitos anos, mas não tinha em português. Não conhecia essa obra. Sim, ela foi lançada recentemente no Brasil, em português. Ela não existia em português. Como é o nome, pastor? Dispensacionalismo antes de Darby. Olha. Tá? Ela é bem conhecida, inclusive quem ajudou a traduzir foi um pastor amigo meu, o pastor Ivan Santos. E
voltando aqui então, fica complicado, porque eu já comecei citando pelo menos 3 textos bíblicos que dizem que a igreja não vai passar pela tribulação. Agora, não sei se não ouviu ou esqueceu, então vou citar de novo os mesmos, né? Não, agora é minha fala, irmão, dá licença. Mas eu não te interrompi, eu não te interrompi. O senhor tá grosseiro Não, nesse não, debate. o senhor está grosseiro, tá me interrompendo? Incrível. Peraí, O senhor tá me atacando desde quando o debate começou. Peraí, minha vez. Vamos Respeita lá. a ordem. Vamos lá, vamos Fica à deixar vontade, o pastor Gabriel fica à falar. vontade. Vai lá, pastor Gabriel. Então, eu já tinha definido com uma série de textos bíblicos que a tribulação é chamada de um período de ira. Ok. Citei 1 Tessalonicenses 5, versos 9 e 10, de que a igreja será livrada da ira. Citei 1 Tessalonicenses 1, que nós não fomos destinados à ira. Da ira. Apocalipse 3 vai dizer a mesma coisa, Apocalipse 3:10 também. A Assim igreja como será guardaste livrada da hora de provação que está para vir sobre todo toda a mundo, terra. para pôr a prova os que habitam na terra. Eu citei o texto de 2 Pedro capítulo 1, onde ele fala os exemplos de Sodoma Noé e Gomorra e de Ló. Noé que foram tirados. Isso, Noé, foram antes tirados. de cair a E chuva, o Ló, próprio, antes de Sodoma. e você vê, eu sou acusado de não responder perguntas, eu já fiz umas 5 e não foi respondida Eu não escutei nenhuma. Então a primeira, tá bom, eu repito. Nenhuma. Eu falei do que se o pós-tribulacionismo entende que logo após o arrebatamento vem a segunda vinda, e todos os salvos foram arrebatados, e logo em seguida Deus faz um julgamento com os sobreviventes, onde vai ter aprovados e reprovados, quem serão os aprovados? Eu coloquei isso como primeira pergunta aqui, ele simplesmente ignorou, passou direto, e melhor que esqueça, né? Então, conclamo a responder a pergunta. Outra questão é, o pós-tribulacionismo não cumpre a doutrina da iminência, ensinada pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou várias vezes sobre a doutrina da iminência. A única vertente que cumpre a doutrina da iminência é o pré, porque o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, ele é iminente. Agora, vamos supor, se eu for meso, muito fácil. Quando se levantar um grande líder entre os gentios, fazer um acordo de paz entre Israel e seus inimigos, eu pego a data daquele acordo assinado. Se eu for meso, daí a 3 anos e meio eu sei que Jesus vai voltar. Esse acordo o senhor está se referindo lá a Daniel, capítulo 9? Isso. E também dentro do Apocalipse. De quem é o homem lá da iniquidade? Isso, a última semana de Daniel. Ah. Ou então, se eu for pós, pior ainda, eu vou ficar sabendo com 7 anos de antecedência quando Jesus volta. Aí eu costumo brincar, compro um caminhão, enche de água, comida enlatada e vai pro meio do mato, né? E fica lá 7 anos esperando Jesus voltar. Então, doutrina da iminência vai pro ralo no pós, né? Não responde sobre os juízos, quem serão os aprovados. Também nega essa distinção entre Israel e a igreja, nega que o propósito da última semana de Daniel era para Israel, porque o anjo disse para Daniel, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e tua santa cidade. A última semana é contado para Israel, não é para a igreja. Isso já é porque ela é a última semana de Daniel. Então perceba que eu já lancei umas 4, 5 perguntas também e não teve resposta de nenhuma, né? Então fica à vontade, pode responder. Olha aí, querido pastor, o tal as suas desafio. perguntas, elas não foram diretas. A única pergunta que eu fiz ao senhor, eu olhei o senhor, mirei o senhor e pedi para o senhor me apresentar um texto, alguma obra da patrística, tá? Então, vamos começar a responder. É interessante o assunto de patrística, porque em determinados pensamentos teológicos, a patrística serve e é totalmente defensável pela maioria dos teólogos. Em outros momentos, e acho que isso é a primeira ou segunda vez que eu escuto na minha vida, o pensamento dos pais da igreja, em determinados momentos, eles não servem, né? Isso é muito interessante. Mas a gente vai ter que falar um pouco sobre isso, porque ele citou a patrística. E o senhor citou São Cirilo, foi isso? São Cirilo, perfeito. O nome da obra é Catequese 15, volume 1 e 2, né? O que Cirilo realmente ensinou na sua obra mais conhecida, as catequeses, especialmente no capítulo 15, fala sobre a segunda vinda de Cristo. Cirilo descreve a expectativa da igreja quanto ao fim dos tempos. Citação: cremos que Jesus Cristo virá dos céus e nós o aguardamos com glória, mas devemos nos preparar para o julgamento que virá com ele. Não pensemos que virá em segredo. Mas ninguém falou nada de secreto, quem está falando é você. É
Eu falei secreto algum O momento? arrebatamento da igreja, pastor Calixto, o arrebatamento da igreja, amigos, não é um arrebatamento em secreto? O pré-tribulacionismo não defende A isso. gente ensina que é antes da tribulação. Antes da tribulação. Ninguém falou que é secreto. Tudo bem, vamos lá. Mas, então, o senhor, quem sabe, está criando uma nova corrente, um novo pensamento. Não, que falta É minha vez estudar o agora, dispensacionalismo eu escutei o senhor revisado. até agora. Mas posso te falar, se o senhor está criando uma nova visão, é inteligente. Não, tem nada de criar nova visão. É você que desconhece o que é o dispensacionalismo revisado. inteligente. A gente precisa estudar mais. O senhor, então, não é daquela linha dispensacionalismo. Isso, exatamente. Ele muito quer definir o que eu tradicional. creio. Tá. Ele precisa primeiro saber o que eu creio. O senhor está vindo digamos que- defendendo uma linha revisada. Isso, exatamente. E a revisada Não, mas já não já tem eu vou até arrebatamento pedir secreto. Pastor pro Calixto, senhor posso terminar passar- minha fala? Sim. Então, já é uma evolução. Melhorou. Mas vamos continuar. Não pensemos que virá em segredo. Eu estou lendo a obra de São Cirilo que ele citou. Vamos lá. Será visível, terrível e glorioso, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O anticristo virá primeiro, com sinais e enganos, para enganar muitos, mas os fiéis devem resistir firmes, até que Cristo apareça do céu para destruí-lo com a sua vinda. O que essa situação mostra? Cirilo cria em uma única vinda de Cristo. 2. O anticristo aparece antes da vinda de Cristo e a igreja estará presente nesse período tribulacional. Então, ele citou uma outra obra que ele até pediu para as pessoas lerem, que essa eu não posso consultar agora. Mas essa aqui eu acabei de consultar. Não é essa citação. Então, o senhor vai ter que mostrar para nós Eu uma mostro outra no obra. livro. No livro tem. Dispensacionalismo Deveria antes vir de mais Darby. preparado. Querido, olha só, estamos mas eu até... Não vai responder nenhuma das respostas? Faça a pergunta. Eu já te fiz 4. Não, você tem que fazer ela direta para eu poder ouvir e entender. Eu vou ter que desenhar. Agora você citando, eu agora vou você dar pro citando senhor, 4 versículos. Faça uma pergunta de forma mais direta. 4 se o senhor versículos, não tem como responder. puder, até para que o pastor tenha condições de responder. O senhor pode, por favor, Então, uma assim, pergunta vamos lá. direta. Bem didático, desenhando pela terceira vez as mesmas perguntas. Primeiro, se o arrebatamento ocorrer segundos antes da volta de Cristo, Ok, e todos os salvos serão arrebatados e transformados para a forma glorificada, ok, quem são os aprovados no julgamento que Jesus faz na terra logo em seguida? ok. Essa já é a terceira vez que eu estou perguntando a mesma coisa e não ouvi resposta. Mateus Tá? 24. Calma. Eu vou perguntar tudo. Você está dizendo que eu não estou Tá perguntando? bom, eu vou anotando. Como explicar a doutrina da iminência no pós-tribulacionismo? Pós-tribulacionismo não cumpre doutrina da iminência. Ok. E aproveitando, foi muito dito aqui que a crença da igreja primitiva é pós-tribulacionista. Não é nem nunca foi, tá? Ok. A crença da igreja primitiva era intra-tribulacionista. Eles acreditavam já estar vivendo a tribulação e que a tribulação seria um período de tempo indefinido. Parece que isso fica claro quando Paulo esperava Jesus para os seus próprios Sim, dias. exatamente. E que esse período de tempo indefinido, que era a tribulação, seria encerrado de forma abrupta e iminente, inesperada, com a volta de Cristo. Então eles criam na doutrina da iminência porque eles acreditavam já estar vivendo a tribulação, que era um período de tempo indefinido. Foi acusado aqui de o dispensacionalismo ser estruturado tardiamente com Darby. E eu preciso dizer para os irmãos que a vertente hoje chamada pré-milenismo histórico, que é o pós-tribulacionismo, ela é estruturada depois do dispensacionalismo. Ela vai ser estruturada no século XX só com Thomas Ice. Tá? Então, a estruturação e sistematização do pós-tribulacionismo ainda é posterior ao pré. E nos acusam de falta de lastro histórico. Então, tá aí as duas perguntas. Conseguiu entender dessa vez ou preciso perguntar de novo, pela 4ª vez a mesma coisa? Vamos lá, querido pastor Emerson. Responde a pergunta: quem são aquelas pessoas que passarão pelo aquele julgamento de Cristo? Eu gosto de debates assim porque eles são bem veementes. Vai para né? cima! Bom, vamos começar por partes. Primeiro, vamos responder Mateus capítulo 24, onde ele fala sobre o capítulo 25 também. É interessante a gente entender que antes desse texto que o Gabriel, por sinal, tem o nome do meu filho, Gabriel, citou, existe a parábola da figueira, que fala sobre exortação à vigilância.
existe a parábola do servo bom, a parábola do servo mau, a parábola dos talentos. E existe a parábola das 10 virgens, que apresenta para nós com muita propriedade, né, dentro de um ensinamento, de um machal, de um ensinamento, de uma parábola, um exemplo de como seria a volta de Cristo. Por quê? Porque nós tínhamos 5 virgens loucas, né, e 5 virgens prudentes. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que as virgens prudentes nessa parada, nessa passagem, né, as que estão mais preparadas para a volta de Cristo, elas não foram na parábola retirada antes. Elas enfrentaram toda a noite, que significa a tribulação, a demora, o momento que nós passamos, juntamente com as imprudentes. E o que elas precisaram fazer? Elas precisaram ficar vigilantes até a volta do Senhor. Só que quando esse Senhor vem, as 10 virgens, tanto o grupo preparado como o despreparado, viram a sua chegada. Então aqui nós temos uma prova nesse ensino de que não existe distinção. Ainda que você chamasse, por exemplo, as prudentes de igreja, e Israel você chamasse das imprudentes. O que essa passagem nos ensina? Que ambos esperavam juntos, ambos passaram pelas mesmas coisas juntos. A única diferença é que o azeite, que aqui simboliza a fé, de 5 acabaram e das outras 5 continuaram e perseveraram. Só que nessa parábola nós já temos aqui uma prova clássica de que Jesus, ele virá, todos o verão e passarão por esse momento de adversidade. Quando nós debatemos pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, nós sabemos que nunca vai acontecer de um dos lados, pelo menos, levantar a mão e... hoje você me convenceu e eu estou passando para o seu time. Claro que o Gabriel vai dizer que eu não respondi, já estou preparado para isso. Porque não respondeu mas mesmo. essa é a resposta. E ainda que respondesse, você não aceitaria. Essa é a resposta apresentada. Julgue os internautas que estão nos acompanhando, ok? Eu vou dar mais 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, para o querido pastor Emerson responder ou completar a sua resposta da pergunta do querido pastor Gabriel sobre quem são aquelas pessoas que passam pelo julgamento. É isso, pastor? Quem serão os aprovados no julgamento que Jesus fará logo após a sua vinda. Perfeito. Okay. Vamos lá, pastor Gabriel. Só para poder relembrar, quando eu usei a questão da parábola, eu acho que o pastor Calixto e os internautas entenderam e o senhor não. Eu vou repetir. Eu quis dizer que aqui nós temos uma prova de que ambos os povos vão estar juntos. Tanto prudentes como imprudentes, tanto os que entraram como os que não entraram, passaram pela mesma tribulação e pelo mesmo processo. Ok. Entendeu? Se fosse uma visão pré-tribulacionista, eu tiro antes as prudentes e deixo passar só as imprudentes. Ok. Foi isso que eu quis explicar. Eu não vou falar para você que quer que eu desenhe, porque eu acho você um cara mega, super, hiper, ultra inteligente e com certeza o senhor entendeu. Vamos continuar agora. Agora ele fala sobre o grande julgamento. Quando ele fala sobre o grande julgamento, né, ele falou que eu criei um espantalho, que por sinal o espantalho dele eu já queimei, do São Cirilo. Ele fez uma bola de trapo. Bem ruim, porque é o seguinte, o grande julgamento, ele já está falando sobre o momento em que todos estarão na presença do Senhor. Eu devolvo a pergunta para ele. Seria o grande trono branco? Seria o tribunal de Cristo? Humildemente falando, qual tribunal nós estamos falando aqui? É óbvio que aqueles que estão aqui sendo julgados são aqueles que foram aprovados. Na visão dele, com certeza pré-tribulacionista, os que foram retirados antes. E na minha visão pós-tribulacionista, os que passaram pela grande tribulação. Só que o que nós precisamos entender aqui, e ao que parece, não estou afirmando, ao que parece... é um julgamento onde existe condenação e existe absolvição.
Só que quando nós olhamos isso, foi um debate que aconteceu em diversos programas teológicos, né? Sobre haverá tristeza no tribunal de Cristo. Eu digo com toda a tranquilidade do mundo que eu preciso me preparar mais para responder se esse tribunal, qual tribunal é esse? Se é o tribunal de Cristo ou se é o grande trono branco. Todavia, os que estão aqui são aqueles que passaram, foram aprovados, ok? Sendo igreja e serão salvos. Eu vou devolver o tempo agora para o Gabriel, que é a vez dele, e a sua segunda pergunta de iminência eu vou responder na minha próxima oportunidade. Querido pastor Gabriel, eu queria até, se o senhor puder, esse tribunal ao qual o senhor se refere, é o tribunal de Cristo ou é já o grande trono branco, o juízo final? Por favor, pastor. Na verdade, nenhum dos dois. Ok. Tá? O tribunal de Cristo é citado em outros textos, e ali a palavra traduzida por tribunal é bema. Então não é um tribunal para juízo, para condenação. É só para... É um tribunal para galardoar os salvos. Então, lá ninguém é condenado. Isso, a gente poderia ir lá para 1 Coríntios, outros textos que tratam disso. Tá? O juízo final também não é, porque o juízo final não tem é após salvo. O milênio, é só perdidos, exatamente. Não tem e ele é salvo. Precedido por uma ressurreição. Ok. Né? Aqui... Se o senhor permitir, só para esclarecer, então, no tribunal de Cristo não há nenhum condenado. É para mérito de galardão. A igreja, isso. No tribunal do juízo final, o grande trono branco, não há ninguém salvo. Ali exatamente. É só para sentença condenatória. Só para receber a sentença e ser lançado no lago de fogo. Obrigado, perfeito. Pastor. Só para esclarecer. Né? E este é um terceiro evento, que não é nenhum desses dois. Sim. Então, vamos pensar o seguinte. Quando Jesus volta, haverá sobreviventes da tribulação. Esses sobreviventes, tanto de Israel quanto dos gentios, e no meio desses sobreviventes vai ter salvos e não salvos. Sim. Então, como logo em seguida vai começar o reino, o milênio, e Jesus vai permitir que entre no reino só os salvos, então ele faz um julgamento, ele ordena os anjos que reúnam todos os sobreviventes ali em Israel para serem julgados. E aí ele faz esse julgamento de todos os sobreviventes, e perceba que o texto não fala nada de ressurreição. É um julgamento só de vivos, não tem julgamento de mortos aqui. E aí os aprovados receberão o direito de poder entrar no milênio. E aqui ele vai falar no capítulo 25 a respeito dos salvos. Vinde, benditos de meu Pai, entrem no reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então o prêmio dos aprovados é o reino. Poder entrar no reino. O senhor está dizendo é o milênio, não é o reino celestial. Não, é o milênio. Né? E aqui, os reprovados, ele vai dizer aqui, então dirá os que estiverem à sua esquerda, verso 41, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? E aí o texto prossegue. Então perceba que Jesus em seu retorno, ele faz, depois que ele já retornou, já está na terra, os anjos ajuntam todos os sobreviventes da tribulação, ele julga todos os sobreviventes, e o próprio texto diz que haverá aprovados e haverá reprovados. Os aprovados, direito deles é entrar no reino, milênio. Os reprovados sofrem morte física e perdição eterna. Então, assim, eu não culpo o pastor Emerson por não ter conseguido responder, porque até hoje ninguém conseguiu responder isso. Isso é uma das questões mais difíceis para o pós-tribulacionismo. Né? Nem Thomas Eisen respondeu isso. Né? Dizer uma pergunta para o senhor também. Essa é a primeira vez que eu vejo essa colocação de que então haverá 3 julgamentos. Sim, sim. Isso é normal. Sempre, o dispensacionalismo sempre enxergou dessa forma. E não só o dispensacionalismo, também o pré-tribulacionismo histórico, outras vertentes. Tá? Então, assim, ok. Já era esperado que ele não conseguisse responder. Porque também não tem resposta. É uma dificuldade para o pós. Porque se a igreja arrebatada, segundo os antes, e já está glorificada, já está salva em corpos glorificados, não pode ser esse mesmo grupo que vai ser julgado de novo na terra logo em seguida. E só sobra reprovado. Então não tem aprovado para entrar no milênio. Né? Então isso torna obrigatório um intervalo de tempo entre arrebatamento e segunda vinda. Né? Então até aí ok. Né? O pastor Emerson já fez o meia-culpa de que não ia conseguir responder, então tudo bem, vamos passar essa.
A questão da iminência, vou deixar para o próximo ponto dele, ele falou que ainda vai responder, né? E só que a parábola das 10 virgens, veja como ela está totalmente fora de contexto. Vou te fazer uma pergunta muito simples, que uma criança responde. Quantas noivas Jesus tem? 5, 10, 2 ou uma? Uma única Uma noiva. só. Jesus é polígamo? Não. Não. Então, a parábola das 10 virgens não pode se referir à igreja. Porque Jesus só tem uma noiva. Ele não tem 10, não tem 5, não tem 2, nem se você separar Mas boi ruim. nessa única noiva, não é o que nós chamamos eclesiola em eclesia? Ou seja, Deus vai tirar de dentro da igreja uma igreja. Você vai entender quando eu chegar lá. Vamos analisar exegeticamente a parábola. Porque ali também, pastor Gabriel, não dá para falar que é 2 noivas. Dá para falar que é uma única noiva com 2 qualidades. Ou seja, são noivas, só que E aí uma um pedaço prudente, dela se perdeu e um pedaço dela foi salvo? Não, porque senão eu teria que acreditar, então, é só uma pergunta, no calvinismo. Porque, ou nós não aqui já é cremos, outra questão. ou nós não cremos que há um grupo de salvos e um grupo que não será salvo. Ou nós acreditamos que toda a igreja será salva. Toda a igreja. Quando eu digo igreja como o corpo invisível de Cristo, essa não se perde. Sim, mas é essa que eu tô me referindo. É essa igreja que entra. Isso, Mas a ali a representação ali. A verdadeira igreja é só essa. Sim. Espiritualmente, a igreja são todos os salvos e remidos pelo sangue de Cristo que nasceram de novo, se tornaram morada do Espírito. Mas o senhor Esses vai são concordar a verdadeira comigo que igreja. todos que fazem parte da igreja hoje, nem todos fazem parte dessa igreja invisível. Sim, mas a parábola em si, ela tá falando de um Tá. momento específico na história, não de toda a era. Sim, né? senhor. Então, naquele momento específico. Ok. Tá? Então, voltando aqui ao cerne da questão. Jesus é o noivo, é a Ok. festa de casamento. E aí o texto fala que as virgens dormiram e quando acordaram, o noivo já estava dentro da casa celebrando as bodas de casamento. Eu pergunto, é possível um noivo celebrar a festa de casamento sem a noiva? Sozinho lá dentro? E a noiva vir depois? Não, claro que não. Então, se ele estava celebrando a festa lá dentro, é porque a noiva já estava lá dentro junto com ele. Esse erro de associar as virgens à noiva, à igreja, é falta de exegese do texto. E a noiva, né? pro senhor, A ali, as noiva noivas quem é são? Israel. São as amigas do noivo. Elas não são a noiva. É o cortejo. Isso, exatamente. Isso a gente vê até pela própria história do casamento judaico, a tradição, como funciona. A noiva já estava junto com ele o tempo todo, celebrando a festa lá dentro. Esses aqui são convidados, não é a noiva. Em nenhum momento a parábola diz que é noiva, nem faz inferência disso. Então, associar as 10 virgens, ou 10 moças aqui, que a virgem é a ideia de moça solteira, né, que ainda não se casou. Associar com a igreja é um erro fatal isso. Porque, primeiro, Jesus não tem várias noivas, tem uma só. Segundo, a noiva já tá lá dentro com ele, porque seria impossível ele começar a festa de casamento sem a noiva, começar sozinho. E aqui nós vemos que se trata de Israel. E aí sim, Israel vai estar parte preparado para o retorno de Cristo em glória no fim da tribulação e a outra parte não. Né? Associar a parábola das 10 virgens à igreja é um verdadeiro tiro no pé. Porque a primeira pergunta é, quem está celebrando com Jesus lá dentro? Jesus está celebrando a festa do próprio casamento sozinho, sem a noiva? E a noiva está para fora e vai entrar depois? Isso não existe. É o cortejo. As virgens ali são Israel, são os convidados, não são a noiva. Pastor Calixto. Né? Sim. Deixa só o pastor concluir a fala. Não, até aqui tudo bem. Agora eu aguardo a resposta sobre a iminência. Vamos lá. Querido pastor Emerson. Bom, em primeiro lugar, respondendo que você fez questão de falar a nível de todo o Brasil. O pastor Emerson não respondeu a minha pergunta. Vamos lá. Primeiro, para eu poder responder a sua pergunta, eu precisaria entrar em um assunto de tribunais. E eu acredito que esse não é o tema do debate, né? De repente, se a produção desejar e achar por certo, marca um tema que nós teremos 2 horas para falar sobre tribunais, que eu respondo isso sem problema nenhum. Já avisando que eu vou gravar um vídeo no YouTube e vou fazer questão de marcar o senhor para que o senhor veja e obtenha a resposta. Eu acho que nós temos pouco tempo
e não vale a pena adentrar em uma coisa que é tão profunda para poder se responder. A segunda coisa que o senhor falou foi realmente sobre a parábola das virgens, né, que não tem nada a ver, tudo mais. Bom, em primeiro lugar, quem apresenta a ideia hipotética, ainda que não confessando, mas em teoria, de que Cristo tem duas noivas, são vocês. Porque vocês fazem distinção de Israel e igreja. Se existe distinção de Israel e igreja, ou nós cortamos a noiva no meio, cada um ficou com um pedaço, ou então existem duas noivas. Israel não é noivo. Ok? Perfeito? O povo de Deus é noiva. Todo aquele que for cristão, todo aquele que é de Deus é uma noiva. Então, esse é o primeiro ponto. Quem cria essa bola de trapo são vocês. Agora, vamos lá. Terceiro ponto. Como o senhor disse no começo do debate, o evangelho foi escrito para judeus. E mais uma vez, não posso responder como deveria, porque primeiro, o tempo não me permite, e segundo, isso mostra, e o senhor também não tem obrigação nenhuma de saber disso, que o senhor não entende um pouco a simbologia judaica, que Jesus escreve para judeus. E para judeus, nomes têm significados, números têm significados, principalmente o número 5. Existe um significado dentro da tradição judaica para tudo isso. Então, por isso, o número 5. O pouco que posso vos falar é que o número 5, tá? A divisão de 5, simboliza responsabilidade e juízo. Isso é normal na tradição judaica. Respondendo agora a sua pergunta, que é sobre a eminência, né? A qual o senhor diz que o pós-tribulacionista não responde, né? A doutrina da eminência. No pré-tribulacionismo, a eminência significa que a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Até aqui estamos certos? Ok. Até aqui estamos certos? É sua fala, depois eu comento. Não, o pré-tribulacionismo concorda com isso? Eu preferiria uma definição mais ampla, mais Tudo completa. bem. O senhor não quer falar. Direito seu também. Vamos lá. Não há nenhum evento profético obrigatório antes do arrebatamento. Por isso eles defendem que Cristo pode voltar hoje e agora antes de qualquer sinal, como surgimento do anticristo ou tribulação. Como o pós-tribulacionismo responde isso? O pós-tribulacionismo concorda que devemos viver como se a vinda de Cristo estivesse próxima, mas entende eminência de forma diferente. Hein? Eu sei que já vai ter um choro dizendo que eu não respondi, mas eu vou responder da maneira que o pós-tribulacionismo defende. A vinda de Cristo é iminente no sentido de urgência espiritual. Okay. Tá? Esse é o ponto do pós-tribulacionista. Não de ausência total de sinais. Ok. Então nós entendemos a iminência, só que não é do jeito que eles pensam e desejam ouvir. Nós entendemos como... É uma urgência, a Bíblia, mas que ela não se completa antes sim, que haja ela alguns carrega sinais. A urgência espiritual, ok? E não de ausência total de sinais. A Bíblia ensina que alguns eventos devem acontecer antes da vinda do anticristo. Vamos lá? 2 Tessalonicenses 2:3, fala de apostasia, ok? Revelação do anticristo, 2 Tessalonicenses 2:4. O senhor está dizendo o texto quando Paulo diz que enquanto ele não se manifestar o homem da iniquidade. Exatamente. Nós não precisamos de ausência de sinais. Para nós tem que ter sinais. Ok, entendi. Terceiro, a grande tribulação, Mateus 24:29. Mesmo assim, o tempo exato da volta de Cristo ninguém sabe, Mateus 24:36. Tá. Ok? Então o cristão deve vigiar e estar pronto o tempo todo, ok? Como que eu posso explicar isso de uma forma simples e passar a bola para ele? Nós, pós-tribulacionistas, acreditamos que a iminência não significa que Jesus pode voltar segundos sem sinais. Tá. Nós esperamos sinais, ok? Significa que ele pode voltar a qualquer momento, depois que os sinais forem cumpridos. E que ninguém saberá exatamente quando será esse momento. Por isso, a urgência é real, a vigilância é necessária e a preparação é constante. Ok. Tá? Mais 1 minuto apenas. Imagine que Jesus prometeu voltar ao pôr do sol. Imagine, hipotético, tá? Imagine que Jesus prometeu voltar ao pôr do sol. Mas não disse qual dia. Não disse qual dia. Ou seja, em qualquer pôr do sol ele pode voltar. Sabemos que antes do pôr do sol, as nuvens vão escurecer. Tribulação.
Ok. Ok? Tribulação. E um trovão será ouvido. Os sinais. Anticristo. Ok? Isso não tira a urgência. Pelo contrário, cada nuvem, cada som no céu nos faz vigiar mais ainda. O pós-tribulacionismo não ensina relaxamento, mas resistência vigilante até o final, esperando os sinais que o próprio Cristo e seus apóstolos apresentaram. Ok. Então eu acredito, pastor Calixto, que está bem respondido. Muito obrigado pela sua resposta, querido pastor Gabriel, para as indagações ou até mesmo refutações daquilo que foi dito. Bom, como era já esperado, né, infelizmente não respondeu de novo, né, não respondeu sobre o juízo, não respondeu sobre a iminência, e pelo mesmo motivo, porque não tem resposta. Então o pós, ele acaba sendo obrigado a tentar mudar a definição de iminência, e aí eu preciso infelizmente corrigir a gramática, tá? Não é eminência. Eminência significa uma autoridade, aqui nós estamos falando de iminência, tá? São palavras diferentes com significados diferentes. Cuidado com isso. E então, quando estamos falando aqui de doutrina da iminência, o próprio Senhor Jesus ensina isso. Mateus 24, 1 Tessalonicenses 5, ele vai dizer aqui, por exemplo, quando disserem paz e segurança, destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de forma nenhuma escaparão. Então Jesus vai dizer que a doutrina da iminência, ele vai comparar com a vinda de um ladrão. Sim. O ladrão vai dizer pra você assim, eu vou chegar na sua casa meia-noite, só não vou falar qual dia. Não, ele não vai falar nada. Porque você não, para não dar nenhuma dica de você prever quando ele vai estar. E Jesus fala exatamente isso. Cristo virá da mesma forma que um ladrão vem à noite, sem aviso nenhum. Isso é iminência de verdade. Iminência com I. Então, aqui nós temos que obedecer o que o próprio Senhor Jesus falou e não ficar tentando inventar uma outra definição para iminência. Uma iminência relativa, que depende de sinais e só depois vai acontecer, então não é iminência. Mas né? Como é que o senhor interpreta o texto quando Paulo diz que há-se a necessidade... 2 Tessalonicenses 2, perfeito. Estava esperando esse texto cair na mesa. Olha, vamos voltar ao texto aqui? Vamos lá. Porque só o pré cumpre a doutrina da iminência. Justamente por fazer essa distinção entre arrebatamento e segunda vinda. No arrebatamento se cumpre a doutrina da iminência, que ele pode ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio, cumprindo o que o próprio Senhor Jesus fala e Paulo fala, vários textos bíblicos falam sobre isso. E depois sim, a volta de Cristo no final da tribulação é precedida por uma série de sinais. Então, por exemplo, quando foi citado Mateus 24, sim, tem que ocorrer uma série de sinais para a volta de Cristo no fim da tribulação, não para o arrebatamento. Então o senhor acredita na vinda de Cristo em duas etapas, é isso? Isso. Vou entrar aqui em 2 Tessalonicenses 2. Aqui é muito fácil, é só ler o texto. Só ler o texto livre de preconceitos. Ele vai dizer assim, ó. Deixa eu direto aqui no verso 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, então, daquele dia. Agora olha o verso 2, de que dia ele está se referindo. Não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda a nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Essa expressão dia do Senhor, ela nunca é usada na Bíblia para se referir a arrebatamento. Ela sempre é usada para se referir, isso desde o Antigo Testamento. Ela é sempre usada para se referir à volta em glória no fim da tribulação. Então é disso que Paulo está falando aqui. Aí o verso 3, ele vai dizer, não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia. Que dia? O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? A volta de Cristo no final da tribulação. Mas, pastor, aí, deixa eu concluir para todo mundo conseguir entender. E aí ele vai dizer... Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, a quem o Senhor destruirá. Vai dizer mais para frente. Então, aqui o que Paulo está dizendo? Olha, antes do dia do Senhor, que é a volta de Cristo no fim da tribulação, antes disso sim vai ter que ocorrer alguns sinais, que é o quê? A apostasia e a manifestação do iníquo. Isso aqui não são sinais para o arrebatamento. Porque ele não está falando de arrebatamento aqui, ele está falando do dia do Senhor. Dia do Senhor é volta de Cristo no fim da tribulação.
E perceba que o próprio Senhor Jesus fez essa distinção. Porque se você for lá em João 14, versos 2 e 3, o que Jesus fala? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou lhes preparar lugar. E quando preparar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam para sempre onde eu estiver, nessa morada que ele preparou, na casa do Pai, no céu. Perceba que no pós-tribulacionismo a igreja não vai para o céu. Essa palavra de Jesus não é cumprida. Porque a igreja é arrebatada no final da tribulação, encontra com Jesus no meio do caminho, Jesus está descendo para a terra, a igreja já volta para a terra junto. Então essa promessa de Jesus de habitar na morada celeste que ele está preparando, não vai ser cumprida. A igreja nunca vai para o céu no pós. Mas essa morada celeste não é a cidade santa? Não é a nova Jerusalém? Não, porque aí depois é novos céus e nova terra no estado eterno. É novos céus. Então, o Jesus já está preparando hoje, desde a sua ascensão. É o que ele fala lá em João 14. E o mesmo Senhor Jesus fala em Mateus 24 que ele vai descer, vir a este mundo para pisar nesse mundo, julgar o mundo e estabelecer o reino. Então perceba que isso é inconciliável. E como é que fica aquela expressão de Jesus quando ele disse aos seus discípulos: se o meu reino fosse deste mundo, vocês lutariam por ele. Mas como eu desse mundo não sou, o meu reino também não é deste mundo. Sim, porque o caráter do reino é espiritual, não é físico. Os apóstolos... Mas o reino milênio não é físico? E espiritual, não é só físico. Mas ali, os apóstolos, os discípulos, estavam querendo um reino nos moldes de Roma. De que eu levantasse ali um novo Davi, que fizesse uma guerra contra Roma, libertasse os judeus do Império Romano e tornasse Israel uma nação autônoma e soberana. E aí é nesse sentido que Jesus fala dessa forma. Mas perceba aqui então que o próprio Jesus fala de vindas em etapas diferentes, ou de duas vindas, posso dizer assim. Sim, Olha a questão da lógica. Jesus, não dá para cumprir tudo numa vinda só, porque se Jesus veio aqui, chegou nos ares, ou ele encontra com a igreja e volta pro céu, cumprindo João 14, ou ele pega a igreja e volta pra terra, cumprindo só Mateus 24. As duas coisas juntas ao mesmo tempo não dá. É impossível. Não tem como cumprir isso numa manifestação só. Olha só, gente, agora, meu Deus do céu, o pré-tribulacionismo acredita em uma vinda ou em duas etapas, ou como o próprio pastor Gabriel definiu, duas vindas. O pós-tribulacionismo não acredita nessas duas etapas. O que se acredita é que é uma sequência, pastor. Em primeiro lugar, quem lê Apocalipse direito, com certeza enxerga que a igreja passa, atravessa pela tribulação, triunfa e encontra o seu Senhor. Mas esse é o debate que nós teremos até a volta do grande rei. Em primeiro lugar, muito obrigado pela correção, né? De eminência e eminência. Muito obrigado pela correção, né? Porque quem ama correção é sábio, né? Agora, vamos lá, já que o senhor me corrigiu, eu preciso pedir uma coisa pro senhor também. Cadê a obra de São Cirilo? Eu já falei que vai ser postado nos comentários. Cadê a obra de São... O senhor tá com internet, o senhor falou que não ia responder porque tá com internet. O senhor quer que eu saia correndo agora e pegue Sabe por que o senhor não procura na internet? Porque não tem. Essa é a grande verdade. Eu acho que o senhor leu a obra do Cirilo do Carrossel. Será postado no comentário. Mas tudo bem, vamos lá. O senhor deve ter lido a obra do Cirilo do Carrossel, porque o São Cirilo não tem. Vamos lá. Lamentável, né? Perder tempo com esse tipo de coisa. Não, mas é verdade. Não tem, é mais bonito quem falou que depois vai fazer vídeo pra explicar o que não conseguiu aqui foi você. Eu vou e posso falar até mais. Eu peço pra rádio com muita gentileza e carinho que marque esse debate com os tribunais e sobre qualquer tema que o amado irmão em Cristo propor que a gente debate, não tem problema. Só que eu acho que nós viemos voltados a um assunto. Se a gente for entrar numa profundidade de tribunal, a gente vai comer todo o assunto, vai virar uma salada de fruta. Totalmente relacionado com o assunto do debate. E não tem nada a ver, mas produção, Carla, se puder, marque esse debate por gentileza, né? Caso ele ainda queira debater comigo. Vamos lá. A respeito desse assunto, a igreja acredita que o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Então, todas essas coisas que o Gabriel está falando, que ele está apresentando, são pensamentos pré-tribulacionistas que normalmente ele vai defender até a morte, mas não são viáveis.
Eu mostrei a parábola das 10 virgens. Ele não aceitou e quis dizer que é Israel. Eu apresentei para ele que ou existe 2 noivas, ou existe uma só. Não importa o contexto do grupo ali. É um povo que está esperando a volta de Jesus e que com certeza, pastor Calixto, se converteu a Jesus. Caso se converta a Jesus, é a igreja. Se torna um único povo. Abandona a lei, é um único povo. Essas são as falhas pré-tribulacionistas. Eles querem criar a mentalidade de um Jesus esquecido. Um Jesus que não consegue terminar o seu trabalho de uma vez só. Ele vem primeiro, pega um povo, faz distinção desse povo, leva um grupo, depois ele deixa 7 anos um outro povo sofrer, para depois descer e para poder pegar. Você vai dizer para mim que isso não tem distinção? Você vai dizer para mim que isso não lembra até mesmo um pouco dos pensamentos calvinistas, onde existe um povo destinado a sofrer e existe um povo destinado a escapar da ira? Outra coisa que ele falou no começo do debate, que eu achei muito interessante e me atentei agora, não sei se ele vai lembrar. Ele disse que Deus reservou esse momento. Então, se Deus reservou esse momento desde a fundação do mundo, significa que Deus predestinou tudo isso? Significa que foi predestinado por Deus que tudo isso acontecesse, que primeiro ele viesse, salvasse um grupo, e depois o outro grupo ele deixa 7 anos para depois poder pegar de novo? É um pouco esquisito. Então, dentro da linha... Não vai colar, colega. Dentro da linha, é minha vez, mas agiu comum. Então, você tá puxando pra soterologia mas agora, agiu tem nada comum, a ver uma coisa... Não. Agiu comum. Aqui, ó. Olha o que Não, ele disse. não desvia do assunto, colega. Voltem. Não foge da pergunta, Aqui, volta pro assunto. Voltem o vídeo e logo no começo vocês verão. Reservado não Deus é determinado. reservou. Você não sabe o que é presciência? Entendeu? Deus Você não sabe o que é presciência no arminianismo? Entendeu? Vou ter que te ensinar arminianismo também. Coitado. Deus reservou. Então, sendo assim, a linha que nós defendemos é exatamente que a igreja passa. Eu estou esperando até agora um único versículo. Embora eu respondi todas as perguntas dele, é só assistir o vídeo, entendeu? É só assistir o vídeo. Se ele não gostou, se foi amargo demais, aí é problema dele. Mas eu respondi, entendeu? Se ele não gostou, tudo bem, direito dele. Estamos em um país democrático. Você confessou que não respondeu na sua fala. Até agora, eu estou esperando um versículo consistente, sóbrio, aonde está escrito, sem dúvidas, que a igreja será retirada e não passará pela tribulação. E o nosso querido colega não deu. Olha só, estamos voltando aqui para o debate. Eu até preciso intermediar um pouquinho essa questão aqui do seguinte: se houvesse esse texto tão claramente, não existiria o pós-tribulacionismo. Se houvesse algo tão claramente que provasse o pós-tribulacionismo, não haveria o pré-tribulacionismo. A grande verdade que eu consigo ver aqui, talvez seja muito simplista a minha fala, e talvez falte até um pouco de conhecimento nela, mas é que a gente consegue ver base para os 2 pensamentos. Talvez uns melhor estruturado, ou até com mais ênfase bíblica, e outros talvez não, mas eu acredito que não é à toa, nós já estamos aí há milhares de anos discutindo sobre isso e não chegamos a uma conclusão a não ser aquela que essa é bíblica. Jesus voltará. Jesus vem. Se ele vem antes, se ele vem depois, se ele vem no meio, eu não sei. Eu sei que ele vem. Essa é a doutrina bíblica. Agora, a formulação teológica, eu não sei, mas eu queria fazer uma pergunta ao querido pastor Gabriel, se o senhor me permite, pastor Gabriel. Não dá para negar, até porque eu acredito, não sei se o senhor vê assim, mas eu acredito que sim, que há uma revelação progressiva nas escrituras, não é? Por exemplo, há quem diga que há uma alusão ali do casamento de Isaac e Rebeca sobre a igreja. Perfeito. Não é?
Agora, veja bem, o texto vai dizer que ela atravessa o deserto, né? Vamos ler o texto? Vamos Gênesis ler. 26, Seis. você está falando. Uma Isso. noiva para Isaac. Isso. Eu amo esse texto porque você vê, pela própria tipologia bíblica, Exatamente. ele é mais um texto que prova que o pré está certo. Não, vamos ver se o pré está certo mesmo. Ou talvez Opa, o senhor... Se você quiser, eu Não, cito não, de não. cabeça esse Não, texto pastor, inteiro. eu também amo demais esse texto. Eu só estou fazendo a Mas pergunta. isso é uma tipologia, Sim, é uma segunda sim. camada. É uma Alguns segunda interpretam camada. e outros não. Sim, sim. Por isso eu estou dizendo, e eu queria que o pastor me explicasse. Ela atravessa o deserto, Sim. ok? Vamos, Há um período... vamos eu vou explicar colocar a inteira pro pergunta, pessoal depois o poder senhor... entender do Não, que a gente eu tá faço a falando? pergunta, depois o senhor Tá. explica e depois o senhor contesta. Aham. Ela atravessa o deserto. Há uma promessa de Isaac ao pai, que o pai lhe impõe. Você, aí fica uma questão que vocês vão ter que responder para nós. Sim. Jesus vem e pisa na terra. Opa, o próprio Abraão diz para ele, você me promete que você não vai botar o pé naquela terra. Você só vai até o poço de Olá-Roi. Você vai esperar ela lá. Sim. Pronto. Há Sim. quem diga que isso é a noiva, que Jesus... Há quem diga que Jesus nunca mais põe o pé na terra. Pronto. Há uma promessa. Eu tô Aí dizendo nega e vários o outros senhor textos, vai né? responder. Acho que aí ninguém vai concordar Não, com e o isso. senhor vai responder? Eu não sei. Eu particularmente, se eu for para Cantares, há quem defenda que ela não era morena natural, ela é morena queimada do sol. Cantares é poético, né? Mas se refere e à eu, igreja. eu nem acredito que se refira à igreja. Olha! Isso aí é inferência que se faz, mas originalmente então, ali é Salomão e a então, rainha de Sabá, Sulamita, né? Então, mas vamos lá. Há quem Mas diga vamos voltar que pro tem Gênesis, muito da que é relato igreja. histórico. Então, ela é uma morena queimada de sol. Parece que ela sofre um período e Salomão pergunta quem é esta que vem subindo. Sim, porque a Sulamita era africana. né? Aí Era ali depois da o Etiópia, Salmo né? vai dizer Vai sobrar tempo que pra mim esse aí? vestido dela que ela vem subindo, ela vem cheirando a dois tipos de perfume, a mirra e a aloés. A mirra é símbolo de sofrimento. Na cruz de Cristo ele recebe os três presentes, ouro, incenso e mirra. E ninguém vai discordar que a mirra é o símbolo do seu sofrimento. Aquele que foi massacrado, moído na cruz. Essa noiva, é a pergunta, ela passa pelo deserto, ela é queimada de sol. E... Aí, assim, vamos separar Gênesis de Cantares. Mas não né? dá para separar Dá, a Bíblia porque ela é uma revelação Mas é progressiva. texto poético, pastor, é poesia. A Pastor gente não Calixto, pode pegar poesia como profecia. eu acho que agora pode ser o único momento que eu, Gabriel, acabe concordando, não sei. Mas é o seguinte, a tipologia, ela é uma coisa muito bonita, ela serve como algo de se Para utilizar, ilustrar. de se mas utilizar e ilustrar, mas algumas vezes ela se torna um pouco perigosa. Não estou dizendo que é o caso do amado irmão. Mas ela é perigosa mesmo, porque Santo Agostinho cometeu essa muitas loucura, pessoas começam a querer achar alguma coisa de Cristo em tudo quanto é personagem bíblico. Mas, por exemplo, se nós formos falar disso, E fica por isso uma que eu coisa digo, complicada. que ela pode ilustrar, mas ela não é a realidade. Porque, Mas- por exemplo, Santo Agostinho dá lá na passagem do Mas- homem que desce Essa de tipologia, Jerusalém, essa que tipologia se acha em ali algum pra momento, tudo. essa tipologia em algum momento, né, nem pensei em utilizá-la, mas essa tipologia em algum momento é muito boa porque ela atravessa o deserto. É isso que eu E tô se ela perguntando. atravessa o deserto, ela passa pela provação. Se ela simboliza a igreja, nós não vemos Rebeca sendo retirada. Se ela simboliza a igreja, ela passou pela tribulação e fortalece ainda mais a ideia Não, é pós-tribulacionista. por isso que eu estou perguntando, eu queria que o pastor explicasse para nós, pastor, como é que ela atravessa o deserto, que deserto é esse? É logicamente, de novo, o senhor melhor do que eu, ela não serve como, mas ela serve para ilustrar. Não sei, o que o senhor nos diz? Vamos na história. Ok. Né? Gênesis 26, muitas vezes tem um subtítulo aqui chamado Uma Noiva para Isaac. Isaac, isso. Tá? Entrando aqui no nível de tipologia,
Assim como Abraão muitas vezes é comparado ao Deus Pai. Ok. Então, por exemplo, ali na passagem do rico e o Lázaro, em Lucas 16, o pai Abraão ele simboliza Deus, entre outros textos. Isaac também é comparado como Cristo, como o Filho de Deus. Por exemplo, em Gênesis 22, Abraão quase sacrifica Isaac, e ali é uma simbologia do sacrifício de Cristo por nós, né? Então, dentro dessa ideia, a gente pode pensar assim: o pai, Abraão, queria uma noiva para o seu filho Isaac. Ok. Certo? E aí o que ele faz? Ele pega o seu servo fiel, que nós podemos entender aqui como o Espírito Santo, né? E manda ele a uma terra distante procurar uma noiva para o seu filho. Ok. Então a gente pode entender que aqui do céu ele foi para a terra. Aqui, planeta Terra, onde a gente está. Quando chega lá, ele vai na casa de Labão, explica o que aconteceu e pergunta quem quer ser noiva de Isaac. E aí a gente percebe que tem a resposta de fé ali da Rebeca. Não, mas ele já tinha escolhido ela antes. Ele escolheu ela lá no poço. Sim, mas... Aí vai até a casa com ela e pergunta pra família: você vai acompanhar esse senhor? E ela diz, aí vou. Tudo bem. Ele gostou da moça e entendeu que ela era uma moça adequada para isso. Mas ele não tinha poder de levar ela se ela não quisesse. Não, de jeito nenhum. Então, ele primeiro falou com o pai dela, tudo bem, mas perceba que o Labão, o que ele falou? Ele virou o pé e falou: você quer ir? Quer ir? Em nenhum momento ela foi obrigada. Não. Ela manifestou espontaneamente a vontade de querer ir. Aí parece que pega um pouquinho o calvinismo. Exatamente. Né? Então perceba que cada um de nós está aqui como igreja, nós temos a liberdade de escolher: quero me tornar parte da noiva de Cristo ou não. Tá. Né? Pelo exemplo aqui de Rebeca. Mas olha que legal. Ela falou assim: me dê mais alguns dias para eu me aprontar. Então, nos dias de hoje, a noiva está se aprontando. Está se preparando para se encontrar com o noivo. Quando ela ficou pronta, o que aconteceu? O servo fiel, que representa o Espírito Santo aqui, pega ela e começa a levar de volta em direção à casa do pai. Então, não é ela que foi por conta própria. O servo fiel pegou ela e começou a fazer o caminho de volta. Quem conhecia o caminho era o servo fiel. Ele que guiava, ele que levava. Correto. Isso aqui é um simbolismo do arrebatamento da igreja. O servo fiel, que é o Espírito Santo, vai pegar a igreja aqui, conduzir aos ares para o encontro com o Senhor nos ares. E olha o que acontece. O texto diz que Isaac, lá da casa do pai, vendo ao longe o servo fiel com a sua noiva, com a Rebeca, ele vai ao encontro dela. E aí vai ao encontro dela, o que ele faz? Deixa eu fazer uma pergunta. Mas deixa eu concluir, esse vendo ao longe aí, ele não vê ela da casa do pai. Ele pede, ele tem um desejo de encontrar, pede, e ele vai ao poço de Olá-Roy, não é isso? Sim. E de lá do poço é que ele vê ela ao longe. E aí ela também o vê. E ela pergunta: quem é aquele varão lá? Porque ele já sabia que ela já estava voltando, já estava a caminho, né? Então, mas a ideia aqui é o seguinte: ele não ficou parado lá na casa do pai esperando. Não, ele veio. Ele saiu e foi pro meio do caminho se encontrar com ela. Okay. Né? E isso é uma simbologia perfeita do arrebatamento. O Senhor Jesus desce dos céus, nos ares, encontra com a igreja que foi conduzida pelo Espírito Santo. E aí eu pergunto para você: quando eles se encontram, para onde eles vão? Eles voltam para a casa de Labão ou eles vão para a casa do pai Abraão? Não, primeiro ele vai para a tenda com ela. Sim, mas que fica na região da casa do pai, dentro da propriedade de Abraão. Se eu entendi tudo isso aí... Então, mas a pergunta que ele é o seguinte: Eliezer, no caso, foi que pegou a moça e atravessou o deserto. Mas isso é tipologia. É simbologia. O Espírito Santo é quem vai conduzir a igreja. É ele que cuida, aí se quem é pentecostal, ele põe sobre ela um monte de presente, não é? Prepara ela para essa viagem. Mas a pergunta é: ela passa o deserto com ele, com o Eliezer? É o caminho para a casa do pai. Sim, mas é a grande tribulação. Não simboliza a vocês a grande tribulação? É só o caminho, ali tudo era deserto, era uma região árida. Então, mas quando a Bíblia fala de deserto, de travessia, que ela é queimada do sol, o sol não danifica ela, pastor, mas tem uma ação sobre mas ela. O senhor está se confundindo. Queimada do sol é Cantares. Gênesis não fala nada de queimada do sol. Ok, pastor. Mas qualquer um que atravessa o deserto é queimado do sol. O texto não fala, mas alude. Quem passa pelo deserto, o sol tem
tem referência sobre ele. Mas... Como é que alguém atravessa o deserto e o sol não tem referência sobre ele? Mas a maioria dos teólogos não concorda que Cantares é uma mas referência aí à eu vou igreja. dizer pro senhor também, viu? A maioria dos teólogos não concorda com tanta coisa, porque como é que eu posso negar que alguém atravessa o deserto e que o sol não tem efeito sobre ela? E se ela já fosse morena? E se ela já tivesse a pele escura? Tá, mas Salomão vai dizer que ela não é morena, ela é Cantares, queimada do não sol. tem nada a ver com Gênesis. Posso? Opa, mas peraí. Essa não é a ideia de todo teólogo. Há teólogo que defende sim. Eu só tô botando aqui pra vocês pensar. Cantares é realmente Salomão escreve por causa da sua mulher lá, a Sulamita. A sua amada, tal. Ele escreve pra ela. Lógico, ninguém discute isso. Mas não há uma aplicação disso, porque então, pra que serve pra igreja um cara escrever sobre a mulher dele? Eu vou pra igreja pra falar da minha mulher ou pra falar da noiva de Cristo? Porque ele é um livro inspirado. Você quer que eu diga o eu que eu penso quero a que o senhor explique. respeito? Pra que serve Cantares? Só pra ensinar eu a tratar minha mulher? Pra mim serve pra mostrar que o amor entre marido e mulher, a paixão, a sexualidade, a vida conjugal, foi criada por Deus, é boa, santa e deve ser vivida dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Para mim, o principal objetivo de Deus ter permitido que Cantares fizesse parte do cânon é isso. Além, lógico, de ser uma bela poesia, de ter todas essas questões. Mas serve como uma aplicação prática para nós não esquecermos essa parte de uma sexualidade santa e saudável que o marido e a mulher devem viver dentro do casamento. Okay. Né? Eu acho que ficar fazendo alusões alegóricas em cima desse texto acaba sendo resultado de pessoas que talvez têm vergonha ou acham incorreto dizer que a Bíblia tem um livro para tratar sobre a sexualidade humana. Né? Porque existe um puritanismo exacerbado em muitos meios. Eu acredito que né? isso sirva mesmo. Então, eu acredito que o propósito principal é esse. Uhum. Querido pastor Emerson. Bom, volta a falar. Olha, eu só quis até porque aproveitando aqui, claro, os dois teólogos aqui também, para esclarecer um pouco as minhas dúvidas também, né? Que talvez seja a dúvida de tantos. Esse conceito de atravessar deserto, por deserto simbolizar provação, tribulação, ele acontece em toda a Bíblia Sagrada. Na verdade, Gabriel usou dois exemplos, um eu me lembro, o outro não. Ele falou sobre Ló, que Ló ele foi retirado da destruição de Sodoma e Gomorra. E isso seria, por exemplo, um exemplo daquilo que o pré-tribulacionismo foi Enoque, defende. O outro foi Noé no dilúvio. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que Sodoma e Gomorra ela foi queimada. Obviamente que Ló não podia ficar parado lá, senão ele morreria. Mas ele teve ciência do que estava acontecendo. Então, por ele ter tido a ciência do que estava acontecendo, ele saiu para poder escapar pela sua vida. Mas passou pela tribulação. Ele foi retirado pelos anjos. Ele não saiu por conta própria. Os anjos tiraram ele. Não tem problema. Mas, como bom arminiano que é, acho que acredita que ele decidiu seguir. Então ele saiu. Inclusive, o próprio texto diz ali, os anjos o arrebataram da cidade. Perfeito, mas ele viu... Então você virou calvinista mesmo. Exatamente. Não, porque aqui não está falando de salvação. Bom, agora deixa eu terminar. Então vamos lá, tem esse exemplo. Noé. Por mais que Noé estava dentro da arca, é importante entendermos que o processo de Noé, do início ao fim, dura 1 ano e 10 dias. Segundo Russell Norman Champlin, na sua obra de Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo. A aprovação de Noé dura 1 ano e 10 dias. Noé enfrentou o dilúvio. A única coisa é que ele foi guardado. Não daria para ele enfrentar o dilúvio nadando, mas ele passou pelo dilúvio. Passou pelo dilúvio, passou pela aprovação, porque ele foi obediente e ele foi fiel. Ele teria sido retirado do dilúvio se Deus tivesse preparado algum lugar para ele ficar, dizendo, aqui não vai chover.
aí poderemos dizer que ele foi retirado, mas ele viu o dilúvio, ele atravessou o dilúvio e sobreviveu porque Deus assim o quis e era um homem justo. Não dá para negar que ele passou E era um homem dilúvio, justo. né? Então, a grande diferença que acontece aqui é que todos os textos bíblicos apresentados apresenta que o povo de Deus, vamos esquecer agora judeus e gentios, o povo de Deus, ele atravessa a tribulação e Deus o salva no meio da tribulação. Nós podemos pegar grandes exemplos como dilúvio, travessia de Mar Vermelho, destruição de Sodoma e Gomorra, como exemplos até um pouco mais simples e pequenos, textualmente falando, como Daniel na Cova dos Leões. Deus fez Daniel ficar invisível aos leões? Tem gente que fala isso, mas claro que não. Daniel passou uma noite, ele atravessou uma tribulação, ele atravessou uma provação e sobreviveu. Assim é o que vai acontecer com a igreja do Senhor. Outros já dizem que o rei, para poder guardar Daniel, mandou jogar tanta comida para os leões que então, mas aí nós entramos naquilo que a tradição judaica chama de midrash, né? Chama de acréscimo. Olha, então, a travessia, a igreja, ela passará pela grande tribulação, ela será preservada. Dentro de todas as coisas que eu respondi aqui, eu deixo bem claro que as respostas podem não ter agradado o pré-tribulacionista, mas é a defesa que o pós-tribulacionista oferece. Do mesmo jeito que as defesas dele não nos agradam. Mas a igreja atravessa, a igreja passa e Cristo voltará apenas uma vez para encontrar conosco nos ares e nada de arrebatamento secreto, nada de retirada primeira, ninguém aqui é especial, ninguém aqui é eleito, não caiam nessas loucuras, fiquem preparados e lembre-se da parábola da figueira. Exortação e vigilância é o que a igreja mundial precisa para esperar o retorno de Jesus. Olha só, gente, estamos chegando aí, mas ainda temos algo aqui para tratar com você aqui na 102.9 FM. Você não pode deixar de acompanhar a rádio pela @maisfm 102.9, tanto no Instagram quanto no YouTube. Você pode acompanhar a rádio, querido pastor Gabriel. Olha, eu não gostaria de insistir nisso, até para não se tornar um cara ou parcial ou chato com o senhor. Mas parece-me também que sempre que há deserto na Bíblia, ainda que figurativamente, tem um significado, até porque Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Eu estava olhando aqui Gênesis 24, Sim, senhor. né, e no caso específico de Rebeca não tem essa menção explícita de que voltaram pelo deserto. Tá? Isso é uma referência só de Cantares. Mas só que aí é uma referência geográfica, só é olhar geograficamente Sim. que há um deserto entre eles. E o próprio Gabriel De falou que toda só Toda tinha região deserto. é árida, né? É Toda uma região árida, Mas o que eu quero dizer assim é que não houve ênfase do autor nisso, né? Sim, corretamente. O autor não especifica a palavra deserto aí, a palavra com o senhor, para o senhor discorrer aquilo que o senhor achar por melhor. Tá. Então, assim, apenas recapitulando aqui um resumo do que foi tratado hoje, né? Foi questionado quais seriam os textos para defender o pré. Eu fui acusado de não ter respondido nenhum, mas eu respondi 1 Tessalonicenses capítulo 1, Senhor nos livra da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, não fomos destinados à ira. Apocalipse 3:10, o Senhor nos livra desse período de provação que é para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Entre outros. Citei sobre Atos 15, a própria fala de Tiago, apoiada por Pedro, falando da distinção entre Israel e igreja, de que no plano atual Deus está tratando com a igreja e que após a conclusão disso voltará a tratar com Israel, né? Foi acusado de Deus fazer acepção de pessoas, de deixar pessoas sofrerem a tribulação, mas quem vai ficar sofrendo a tribulação são os judeus que não creem em Cristo. O objetivo de Deus em permitir que eles participem da tribulação é justamente para que eles sejam quebrantados e convertidos, coisa totalmente desnecessária com a igreja, porque já são convertidos. Também foi questionado aqui os julgamentos pós-vinda do Senhor Jesus, né, ali em Mateus 25, com paralelos em Ezequiel 20, Malaquias 3, Joel, que infelizmente não foi respondido. Também foi questionado a respeito da doutrina da iminência, né? Eu acho interessante, por exemplo, citar a parábola da figueira, que é uma parábola que fala justamente da doutrina da iminência e depois nega a iminência na hora de questionar como ela se cumpre no pós, né?
Também sobre as próprias falas do Senhor Jesus, onde eu expliquei que em João 14, Jesus diz que vem, pega a sua igreja e leva para o céu. E em Mateus 24, Jesus diz que vem, pisa os seus pés nessa terra e fica aqui para julgar o mundo e estabelecer o reino. E eu solicitei que fosse explicado como cumprir tudo isso em uma única manifestação e também não foi respondido. Tá? Então, doutrina da iminência não foi respondido, juízo pós-vinda não foi respondido, como explicar e conciliar João 14 e Mateus 24 em uma única manifestação também não foi respondido. Tá? E sobre a questão do livro, eu vou deixar ali nos comentários, assim que o vídeo aqui sair, o livro Dispensacionalismo antes de Darby, onde está lá registrado vários argumentos históricos, citações de puritanos, reformadores da era medieval e de pais da igreja, falando que eles tinham sim conceitos que hoje são alinhados com o pré-tribulacionismo. Lembrando que a doutrina da igreja primitiva não é e nem nunca foi pós-tribulacionista. Eles eram intra-tribulacionistas. Eles acreditavam já estar vivendo a tribulação, entendiam que a tribulação era um período de tempo indefinido e que poderia ser cessado a qualquer momento com uma volta iminente do Senhor Jesus. Tá? Então essa ideia de que a visão da igreja primitiva é pós-tribulacionista, não. Isso é um engodo. Tá? Também sobre a sistematização do dispensacionalismo, eu confirmo que ela foi sistematizada de forma robusta e completa a partir de Darby, assim como a doutrina da Trindade também foi só de Agostinho para frente, ou dos pais capadócios, mas isso não significa que gerações anteriores não criam na Trindade. Tá? O fato de uma doutrina ser tardiamente sistematizada não significa que a igreja não cria nela antes disso. Voltamos. Tá bom, tudo bem. Tudo bem, voltamos para cá, estamos chegando a mais o final de um debate, você vai vendo que vai se desenrolando, vai se indo, e a cada vez mais precisamos de tempo para debater sobre essas questões. Queria agradecer aqui aos queridos debatedores, cada um dentro da sua linha, eu acho que explanou aquilo que lhe cabia. Acredito que algumas vezes, até aqui como intermediador, eu não diria que o debatedor não respondeu, diria tanto pelo lado do pastor Gabriel, né? Eu acho que de uma das respostas também mais sábias que um homem pode dar é os pais da igreja, Assembleia de Deus, quem é assembleano há muito tempo sabe. Quando eles não tinham resposta e eles não sabiam o que responder, a resposta deles é: vamos orar. Ou seja, a oração, buscar a Deus vai trazer a resposta. Acho que uma das respostas mais sábias também é dizer: olha, não me lembro ou não sei, vou colocar, como fez o querido pastor Gabriel, que vai colocar a fonte aí, que você vai poder buscar aquela informação que ele agora não tinha para lhe passar, mas ele sabe que ela existe, mas muitas vezes a gente não lembra, né, ou a fonte, ou alguma coisa assim. É isso mais ou menos, pastor Gabriel, para mim não ser injusto aqui com uma fala ou qualquer coisa? Sim, ok. Ok? E também diria que o pastor Emerson, ele respondeu também, só que, por exemplo, sobre a questão da iminência, né? Ele acredita que a iminência, ela é num sentido de urgência espiritual. É assim que vê o pós-tribulacionismo. É assim que vê o pós, e que essa iminência, ela está atrelada a alguma revelação de alguns sinais, como, por exemplo, a revelação do homem da iniquidade, que, segundo o Prós, só acredita que sim, mas é já no final da no final da grande tribulação, não é isso? É mais ou menos isso. Então, olha para você ver só. É pano para manga que dá demais. Eu vou dar aqui 2 minutos para as considerações finais dos queridos participantes. Eu queria agradecer a vocês por mais essa vez, ao querido pastor Gabriel, ao querido pastor Emerson. Muito obrigado pela participação em mais um debate. Vou dar aqui, o Gabriel fechou a última etapa, eu vou dar aqui ao pastor Emerson 2 minutos para as suas considerações finais.
o importante é que sabemos que Jesus voltará e devemos estar preparados e vigilantes para essa data. E termino dizendo que eu não preciso repetir o que foi dito em 2 horas de debate, porque está gravado, todo mundo vai assistir, todo mundo vai ver. Alguns vão concordar com o Gabriel, outros concordarão comigo, outros, na verdade, vão falar que nós dois estamos errados, e assim significa o pensamento de quem estuda. Todavia, é bom deixar claro que em nenhum momento ele foi pressionado em obras patrísticas. Ele começa citando uma obra patrística. Eu consulto a obra patrística, que era de São Cirilo. Ele disse que não poderia mostrar porque não tinha internet. Foi-lhe dado internet, mesmo assim ele não mostrou. E ele termina dizendo que vai mostrar uma obra mais nova, que ele citou o nome, mas a de São Cirilo, que foi a que ele iniciou, ele não mostrou e, sinceramente, ele não vai achar. Essa é a grande verdade. Gabriel foi um sofista moderno conosco nessa mesa, porque ele usa de argumentos elaborados, mas enganosos para vencer debates e confundir. Para com o público que ouviu o prolixo, alguém que fala demais com excesso de palavras e que muitas vezes pode complicar a facilidade que muitos teriam de entender, acabando deixando a situação mais difícil. Pronúncia é prolixo. Prolixo. Em determinado momento, não existe nada de pessoal contra ele, foi apenas mais um debate. Me surpreendi com algumas coisas hoje, mas foi mais um debate. E quem quiser nos encontrar, quem quiser conhecer o nosso trabalho, emersonsicarelli@gmail.com e Emerson Sicarelli no Instagram e no TikTok. Pastor Calixto, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, mano. Você é benção de Deus. Equipe da rádio. Obrigado, pastorzão. Valeu por você ter vindo. Deus te abençoe. Querido pastor Gabriel, suas considerações finais. E apresenta o seu material também de relevância para nós. Querido pastor Gabriel. Ok. Primeiramente eu quero pedir desculpas, eu cometi um equívoco aqui, tá? Eu acabei dizendo São Cirilo, mas na verdade é Efraim o Sírio, a citação, e eu acabei de encontrar ela aqui, tá? Em seu texto ele diz assim: a igreja será tirada, os bons serão removidos a fim de evitar a perseguição. Outra citação aqui de Efraim diz: pois os eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está para vir, e serão levados ao Senhor para que não vejam a confusão que há de vir sobre o mundo. Tá? Então, Efraim o Sírio viveu no século IV, tá? Faz parte da patrística, e você pode encontrar aí na internet, em qualquer lugar, essa citação. Perdão por ter confundido o integrante da patrística. Muito obrigado. Eu me referia a Efraim o Sírio, tá? Okay. Também aqui eu poderia citar citações do Didaquê e de Clemente sobre que apoiam a doutrina da iminência, que só se cumpre no pré, mas vou deixar para fazer isso nos comentários do vídeo para não tomar muito tempo, tá? Eu gostaria de aproveitar então para poder divulgar um pouquinho o meu material, né? Eu sou autor da coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes. O primeiro volume é esse aqui, Entenda a Trindade, onde eu analiso aqui 4 disciplinas da teologia sistemática. Eu estudo sobre o Deus Pai, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre a doutrina da Trindade, tá? Tudo de uma forma prática, simples, direta, totalmente embasado em textos bíblicos. Depois, o volume 2, Homem, Pecado e Salvação, onde eu analiso sobre a antropologia bíblica, estudo sobre o pecado, estudo sobre a salvação, tá? O volume 3, Manual Prático de Escatologia, em especial para esse assunto tratado hoje, você encontrará muitos argumentos que nem foram falados a favor do pré e contra as demais visões, pós-meso, arrebatamento parcial, amilenismo, tudo isso também de uma forma totalmente embasada em textos bíblicos. E por último, Anjos, Demônios e Igreja, onde eu falo tanto de anjos caídos quanto dos anjos bons, os santos, e também um estudo completo sobre doutrina da igreja. Tudo com uma linguagem simples, voltada para cristãos comuns e embasada em textos bíblicos. Mais uma vez eu agradeço aqui pela oportunidade de estar presente no programa. Pastor Gabriel. E é sempre um prazer aqui estar com vocês. E vai ser sempre bom te ter aqui conosco. Deus abençoe. Olha, estamos chegando a mais o final de um debate. Vamos ver como é que ficou a enquete. A igreja passará pela grande tribulação?
18% diz que sim. 82% diz que não. A igreja no Brasil é realmente majoritariamente pré-tribulacionista. Deus seja louvado. Um grande abraço a vocês. Até o próximo programa.